Agradecer à Dina por ter escolhido o Mira para apresentar o seu livro. Nós gostamos muito de ter aqui livros. Eu acho que este é o livro número 125 ou 126. Amanhã temos duas apresentações, dois livros, um de poesia, do Amadeu Batista, um livro de fotografia, do Luís Ramos, e, portanto, para a semana temos mais apresentações de livros e gostamos porque o livro é uma festa e quem diz que o livro tem morte anunciada são os pessimistas, os que lamentam, os que acham que o futuro só pode ser negro, e aquilo que nos diz a edição é que cada vez há mais livros a serem publicados. E lembrar também que um e-book, um e-livro, um livro eletrónico é um livro. Porque um livro não é o papel, não é a impressão, o livro é aquilo que o autor escreveu. Portanto, temos que deixar esse fado saudosista de morte anunciada, de um objeto. O que é importante no livro é aquilo que ele contém, não é o suporte. Portanto, o livro da Dina pode nos sensibilizar, quer seja em papel, quer seja através de um ecrã. E, portanto, acho que nós estamos numa fase de transição, e sobretudo os mais velhos, sei lá, como eu e como a Dina, que eu acho que nós somos contemporâneas. Portanto, os mais velhos temos que, na minha opinião, de resistir a esta tocar o fado, tocar o violino triste, não. O que importa é que haja autores a escrever e que haja livros a aparecerem, seja em que suporte for. Gostamos do cheiro de tinta, gostamos dos caracteres impressos, compramos um livro impresso, mas não vamos diabolizar quem lê o livro no ecrã. Bom, eu acho que conheço a Dina do tempo da poetria, há muitos anos. Portanto, foi sempre uma referência, por ser uma livraria chamada Fora da Caixa, uma livraria completamente distinta. Porquê? Porque se especializou num tipo de escritas que na altura, à época, hoje não, hoje o teatro e a poesia, apesar de tudo, têm muito maior visibilidade, portanto, mas a Dina esteve muito à frente. Portanto, a Dina abre a sua livraria em torno de dois nichos muito particulares. E o sucesso da Dina também foi esse, ter visto que aqueles nichos mereciam ser acarinhados, e podemos dizer que a história da poetria vai de mão com a história também da poesia, que cada vez mais aparece em modo de publicação, seja ela qual for. E depois continuei a encontrar-me com a Dina nas redes sociais. Portanto, eu sou, para já, claro aqui, eu sou uma fã das redes sociais. Porquê? Porque continuo a acompanhar amigos que estão muito longe, porque sei o que é que eles andam a fazer e porque aprendo muito nas redes sociais. E então continuei a saber o que é que a Dina andava a fazer através do Facebook. E através do Facebook, e quem frequenta este lugar virtual, se começa a ler aquilo que a Dina escreve, fica um bocado viciado e dependente, à espera do que é que vem a seguir. E aquilo que caracteriza a escrita da Dina, que são crónicas, aqui na introdução aparecem as croniquetas, não há croniquetas, há crónicas, e são crónicas, e ela apanha muito bem este estilo. Reparem que a crónica, durante muito tempo, agora está numa fase melhor, porque, felizmente, a banda de aceitabilidade do que é literatura ou não literatura tem vindo a alargar. A crónica é um tipo de literatura que não é propriamente um artigo informativo, é um texto curto que combina alguma parte do real com a ficção, a fantasia, que é o toque do próprio autor. E há muitos cronistas na história, não estou a falar no Fernão Lopes, não é? Que eram as crónicas, não é esse. Cronistas contemporâneos
que são escritores de várias áreas mais consideradas da literatura, mas muitos deles afirmaram-se através da crónica. E não é um género fácil, nem é um género para qualquer pessoa que escreva. Porquê? Porque tem que combinar componentes muito particulares. Parte de uma informação, de facto, do que ocorre, do que acontece, e sobre aquilo que acontece há uma formatação, no melhor sentido da palavra, há uma informação do afetivo e do emocional. E esse afetivo e emocional é componente autoral do autor, daquele que escreve a crónica. E, portanto, é um registro literário que tem vindo a ser, francamente, valorizado sobretudo nos últimos anos. Há na história recente nomes incontornáveis das crónicas. Aliás, há vários tipos de crónicas. Temos a crónica política, por exemplo, Pacheco Pereira faz crónica política, crónicas de viagem, o José Luís Peixoto, que valoriza muito a crónica, é um autor que valoriza muito a crónica, o Gonçalo Cadilho, e há um tipo de crónica que é a crónica que parte daquilo que é mais cotidiano, mais banal e mais vulgar. E a Dina pega precisamente nisso. Ela sai para a cidade e tropeça com o normal, o banal, o rotineiro, aquilo que não tem história. E ela o que é que faz? Ela faz história sobre aquela banalidade. E, portanto, eu acho que diria, como noutra área, no caso da poesia, a Ana Luísa Amaral tinha também esse condom, noutro registro, que era o poético, que era, a partir de palavras tão simples como esfregão, panela, vassoura, trapo. Aliás, tivemos a oportunidade de ter aqui uma sessão e referimos precisamente isso, e ela imprimia àquela banalidade e à vulgaridade aquilo que nós chamaríamos a transcendência poética. Isto é, o banal deixa de ser banal. E porquê é que isto é tão importante? É importante porque toda a literatura também tem uma dimensão pedagógica, nem que não se assuma como tal. E quando um poeta ou quando um autor de crónicas nos chama a atenção para uma banalidade, o leitor passa a olhar para aquela realidade de forma absolutamente distinta. E qual é o tema das crónicas da Dina? É fundamentalmente o Porto. Portanto, ela tem uma topografia que eu diria que não é uma topografia necessariamente geográfica, embora reconheçamos a Rua Aníbal Cunha, a Rua de Seduc Feita, e é um privilégio sermos portuenses e lermos a Dina, porque para Lisboa teríamos que traduzir muitas das coisas que ela escreve, sobretudo na geografia, mas é uma geografia de afetos, é uma geografia de emoções. E o trabalho que ela desenvolve é um trabalho de uma enorme sensibilidade, porque há muitos cronistas, mas nem todos os cronistas tocam este lado. Eu, por exemplo, eu chamaria aqui à colação um cronista extraordinário, que foi o Manuel António Pina. O Manuel António Pina, para quem não é desse tempo, porque já é um tempo um bocadinho antigo, escrevia diariamente uma crónica na última página do Jornal de Notícias. E muitos de nós, quando comprávamos o jornal, não líamos a primeira página, virávamos, e vejo aqui gente a abanar com a cabeça, sabe que aquilo que eu estou a dizer não é apenas uma impressão pessoal. Íamos ler as crónicas do Pina. E era extraordinário como é que ele, a propósito de tanta coisa, conseguia trazer-nos o sublime até, mas também a crítica, e muitas vezes era corrosivo. E de facto são estas crónicas com este pendor mais afetivo e mais emocional que nos tocam mais. Por exemplo, há gente que escreve muito bem. E atenção, os nossos gostos literários refletem quem nós somos,
refletem a nossa história de vida, mas fundamentalmente refletem em que parte da nossa vida estamos e como é que a estamos a viver. Por exemplo, o Polido Valente escrevia excepcionalmente bem, mas aquelas crónicas eram tão avinagradas que a pessoa, depois de ler, dizia: isto está muito bem escrito, isto vem muito a propósito, mas muito obrigada, eu não quero. Era uma cabidela que às vezes fica estragada porque tem vinagre a mais. E era verdade. Mas há outras pessoas, como por exemplo o António Lobo Antunes, que é claramente vinagre puro, aquele não é vinagrado, aquele é picles já com muitos anos, com o vinagre já e que só está o azedo. Mas nas crónicas a falar do casal que está em frente a ele no restaurante, a crónica dava-lhe uma sensibilidade extraordinária. Há também um outro, depois nós gostamos das crónicas que vêm de encontro, o que é humano, não tem mal nenhum, não estamos na área da ciência, que vêm de encontro às nossas preocupações, às nossas concepções do mundo, à nossa própria ideologia. E há alguns que nós dizemos: não, eu não quero isto, afasta. Mas há outros, que é o caso que a Dina escreve, há outros que nós nos afeiçoamos. Não gostamos de tudo, mas gostamos de muita coisa. Por exemplo, o Miguel Esteves Cardoso, que teve este ano um prémio, toda a gente se pasmou, como é que um indivíduo que é conhecido pela crónica tem um prémio literário que, na minha opinião, e de muita gente, é mais conhecido. E, portanto, o autor das crónicas tem um merecimento extraordinário. Primeiro, são textos curtos, concisos, que têm um cenário. E este cenário é, neste caso, o Porto. O Porto, e aqui chama a colação também dois cronistas, cada um à sua maneira, que é o Carlos T. e que é o Hélder Pacheco. Portanto, e nós reconhecemos nas palavras destes autores, assim como nas palavras da Ina, reconhecemos a cidade em que nós vivemos. E será que então estas crónicas, por se localizarem num espaço, por se localizarem num tempo, são limitadas? Não, porque aqui do que se trata, mais importante que a geografia, que a topografia, que a definição do espaço e do tempo, em que espaço e em que tempo é que acontece, aquilo que é mais importante quem escreve uma crónica é precisamente aquilo que o autor dá, aquilo que o autor se projeta enquanto ser humano com determinadas características. Eu diria, portanto, que a Dina, e muito bem, aproveitou as potencialidades das redes sociais. O Batista Bastos, muitos de vocês só conhecem de nome, alguns conhecem por ter visto, muitas vezes na televisão, com aquele laço sempre muito elegante, muito contundente, muito sarrafeiro às vezes. O Batista Bastos dizia assim: há crónica porque há jornais. E ele estava enganado, porque também não podia prever o que é que ia acontecer, porque no tempo dele, Facebook, Instagram e outras aventuras virtuais não existiam. E a Dina apanhou muito bem o vento do tempo. A Dina pega no Facebook e o Facebook, o que é que permite? É uma escrita que é comprometida quanto basta, mas não está tipografada. Se houver um amigo que diz assim: Manela, Dina, há ali um verbo que está mal escrito, a gente chega lá e edita logo, se estiver uma coisa e há amigos que fazem isto. Há outras pessoas que põem no comentário: aquilo está mal escrito. Pronto, mas a gente também, não é preciso deitá-las no divã para saber porque é que elas estão a fazer isso também. E levam a casa: muito obrigada, errei, eu penitencio-me, meia culpa, também, muito obrigada. Não, pois os amigos não mandam uma mensagem. Isso é uma coisa extraordinária. Ou então, eu ao outro dia chegar à conclusão que aquilo que nós escrevemos é um bocadinho lamechas demais, que está, ou temos algum amigo que nos diga: acho que tu exageraste um bocado. E a Dina apanhou muito bem a fluência da rede social. E combina muito bem as crónicas com o que comeu, por exemplo. E porquê é que o que nós comemos é tão importante? Antes de mais nada, porque somos portugueses. E é verdade que devemos ser dos povos que mais fala de comida. Aqui há uns anos eu e o João fizemos uma viagem
e éramos 30, éramos 40, e eram 40 portugueses, e estava lá uma alemã, e portanto aquilo era uma viagem às Galápagos, que eram os 150 anos do nascimento de Darwin e 100 anos da publicação da origem das espécies. E houve um amigo que estava ligado às bios e às biotecnologias e a todas estas coisas e disse: olha, nós vamos organizar uma viagem às Galápagos, e é este pessoal ligado às bios, e nós que não somos das bios, dissemos, olha, uma boa ideia, porque nunca tivemos como projeto ir ver lagartos, lagartixas, cavalos marinhos e por aquela loucura toda, e fomos. Então combinamos o seguinte, que era a cidadã alemã rodava nas mesas e quando ela estivesse numa mesa só podíamos falar em inglês. E nós fomos à segunda mesa, que eu e o João apanhamos. Eu perguntei-lhe como é que ela tinha aparecido ali. E ela disse que tinha ido à internet, tinha visto a viagem, tinha achado que era pessoal ligado às biologias e que achou que se deveria inscrever. Mas ela não sabia quem eram os portugueses, ou como eram os portugueses. E andou a perguntar. Então várias pessoas disseram que nós éramos muito simpáticos, muito hospitaleiros, mas estávamos sempre a falar de comida. Antes de comer, durante a refeição e depois de comer. Eu ouvi aquilo e achei aquilo um exagero da alemã, de estrangeira. E a partir daí, e agora, a partir de hoje, reparem se isto não é verdade. Antes de comer, mas o que é que vamos comer hoje? Não sei quantos. Olha, vamos a... Está-se no menu. Este bacalhau à Braga é muito bom. Mas bom, é de um restaurante. Estamos a comer e um diz... os cominhos aqui ficam muito bem. O outro diz, não, isto não tem cominhos, isto tem cravinho. Isto assim dos mais sofisticados. Ou está salgado, ou não está salgado. E depois de comer, e durante o comer, trocamos receitas. Aí eu faço assim, não, a minha avó fazia assim, que é o melhor. E depois de comer continuamos a falar de comida, e portanto, é verdade. E portanto, não é por acaso que tem tanto sucesso os posts de comida. E a Dina faz muito bem. E põe o pargo, hoje comia um pargo com esparregadas, fica babado, não é? Porque, entretanto, comeu uma coisa a correr e olha para aqui e diz, vai, meu Deus, fanecas com fritinhas, bem fritinhas, com arroz, tomate, malandrinho, com um bocadinho de pimento, e aquilo aparecem as fotografias. E, portanto, a Dina sabe usar, porque há muita gente que não sabe usar as redes sociais. E, portanto, ela combina as suas experiências com personagens, que ainda por cima a grande vantagem do cronista é que ele não tem que dizer a verdade, ele pode fabular. E portanto a Dina encontrou o Abel, mas em vez de se chamar Abel, chama-lhe António, qualquer outro nome. E pode inclusivamente ultrapassar os limites daquilo que efetivamente aconteceu, quer no espaço, quer no tempo, quer no episódio propriamente dito. E esta área do emocional, esta área do local que é global, que as crónicas da Dina têm como um valor maior. E citaria alguém que dizia assim, eu escrevo sobre o meu bairro, mas quando escrevo sobre o meu bairro, eu escrevo sobre o mundo. E portanto, a Dina escreve sobre o seu bairro alargado, nós já sabemos por onde é que ela anda, não é? Mas quando escreve sobre aquelas pessoas, sobre aquela geografia, sobre aquele estado de tempo, não tem nada a ver só com o bairro, tem mesmo a ver com o mundo. E, portanto, o que nós queremos é que a Dina continue a mostrar-nos aquilo que faz na cozinha, continue a percorrer as ruas do Porto e continuo, como eu hoje lhe disse, como uma operária que escreve. Porque operário no melhor sentido da palavra, daquele que produz, aquele que trabalha, aquele que também transpira, porque escrever não é fácil, e, no caso, aquele que se expõe. Portanto, é dar os parabéns à Dina, pedir-lhe para ela continuar, mesmo que ela parta uma perna, diabo seja surdo, cego e mudo, mas a Dina continuará a fazer crónicas,
mesmo que estivesse em qualquer parte. Porquê? Porque aquilo que acontece na rua é apenas um estímulo para a sua criatividade, para a sua fantasia e para esta partilha do que é eminentemente humano. E, portanto, temos muita sorte, enquanto portuenses, enquanto portugueses, de termos a Dina a contar-nos. Porque aquilo que a Dina faz é, ao fim e ao cabo, contar-nos. E nós, na rua do Porto, ou até também pode ser do estrangeiro, acabamos por tropeçar com algumas coisas que a Dina nos diz, não sobre os portuenses, não sobre o Porto, mas por nós, humanos, homens ou mulheres. E obrigada, Dina. Continua. Vesti o agasalho mais quente que tive até agora. Um quispo super leve e bem recheado de fibras benditas que me aconchegam e aquecem como se me amassem perdidamente. Saí para o sol e o muito frio, como tem sido estes últimos dias, e quando já ia quase ao meio da rua, avistei um grupo de jovens, 3 raparigas e um rapaz a falar ao telemóvel, parados no passeio. Quando cheguei mais perto, vi primeiro 2 pernas enfiadas numas calças de ganga, um pouco sujas, estendidas no chão, com os pés quase a tocar o passeio, enfiados numas sapatilhas também sujas e muito gastas. Pareciam 2 pernas de manequim, pela postura rígida e um pouco desarticulada, que só depois vi o resto do corpo atravessado na rua a atrapalhar o trânsito, como na canção do Chico Buarque. Um homem nos extremos da magreza, com um casaco curto de ganga sobre uma camisa vagamente branca e uns papéis a saírem do bolso, braços estendidos ao longo do corpo, cabelo comprido, levemente ondulado, entre o louro e o branco sujo, barba clara, olhos fechados, pálido, boca aberta. Murmurei: está morto. Mas logo a seguir reparei que se mexia como se tentasse respirar. O jovem ao telemóvel quase gritava: já lhe disse, Rua Miguel Bombarda 150, está um homem inanimado no chão, mandem uma ambulância. Uns 60 anos. Eu murmurava: tem menos, uns 50, mas parece mais. Foda-se, Rua Miguel Bombarda. Não sei, não sou médico, é preciso uma ambulância, foda-se. Virá-lo para o lado esquerdo. Uma mulher dizia: não é normal. Eu murmurava: está muito mal. Não fiquei muito tempo a ruminar a minha compaixão inútil. Afastei-me a olhar para o chão da rua enquanto caminhava, de mãos dadas, de mãos nos bolsos, a curtir o meu quispo à prova do frio gelado, com algumas dúvidas a colher o meu pensamento. A ambulância iria demorar muito? O homem iria ter prioridade no atendimento nestes tempos de doentes Covid e não Covid? Iria ser salvo? Nunca o saberei, claro. Em estufeita, levantei enfim os olhos para uma figura sentada, vestido e mascarado como um espantalho ou palhaço urbano, que só abanava a cabeça e acenava com as mãos enluvadas a dizer adeus ou a agitar um lenço. Coloquei 50 cêntimos dentro de uma caixa de madeira com os lados pintados de vermelho e um buraco no meio. E imaginei-lhe o sorriso atrás da máscara. Ele também não viu o meu. Facas, enguias, etc, etc. Tenho muitas facas de cozinha, de cortar o pão, carne, peixe, vegetais, queijo, lisas, de serrilha, que fui acumulando sempre à procura da ideal, que cortasse mesmo, enfim, como as dos chefes, porque o afiador clássico, uma espécie de longo espeto em aço cilíndrico, com estrias e cabo de madeira, só resolvia o problema momentaneamente. Por isso, estão todas rombudas, e ontem resolvi levar algumas ao amolador do bolhão temporário e livrar-me de umas tantas por não ser capaz de as deitar ao lixo. Por superstição? Para não dar ideias a quem porventura as encontrasse? Pela estranheza do gesto? Por algum motivo obscuro, fruto da memória do silvo agudo e ondeante da flauta de Pan, do amola tesouras e navalhas que me aterrorizava na infância quando o ouvia chegar? O amolador de bolhão
Nada tinha de ameaçador, e até me informou logo que a faca maior não era nada de cerâmica, como me tinham convencido quando a comprei. Amolou 3, espetou uma rolha na ponta de cada uma delas antes de me as entregar, por segurança, e ficou com mais 3, para reciclagem, disse. Dali, passei pela peixeira que costuma ter enguias vivas, e lá estavam elas, numa espécie de ondulação lasciva, debatendo-se antes da morte próxima. Comprei, mas não repetirei a experiência tão cedo. Antes de chegarem ao prato, onde aliás foram muito elogiadas, foi uma trabalheira que não vos conto, para não vos impressionar nem indispor. Depois das enguias moribundas, passei à secção dos frangos, da vendedeira mais antiga do Bolhão, minha fornecedora habitual dos ditos do campo, com muita experiência, que me disse, enquanto cortava as unhas do frango com o cutelo: olha lá para dentro, é menino, está a ver as coisinhas? Saí do Bolhão e fui ao Lavi, onde entrei na Bertrand para correr os livros com os olhos, sem me deter em nenhum em especial, exceto o célebre Amor em Tempo de Cólera, que uma mulher apontava para outra, dizendo: olha, é do General Garcia Marques. Ao que a amiga respondeu, apontando para outro livro: tenho lá em casa um que se chama Saramago, como este aqui. Como ainda era cedo, fui espreitar a rua de Santa Catarina, por onde não passava há algum tempo, e fiquei estarrecida com o que vi. Agitada, mas sem chama, mais frenética que animada, uma amálgama de gente incaracterística, sem critério visível na categoria social ou cultural, e até no tipo de turistas. Só ruído, mistura vestimentária de gosto duvidoso, bancas de vendedores de múltiplos artesanatos, alguns indigentes com farrapos e cães, e à parte majestic, esplanadas manhosas, sem conforto. Como única nota de uma certa imagem habitual e consensual desta rua, o desfile dos artistas, cada um com o seu carisma. A mulher estátua, transfigurada em madama, pintada de branco, com o seu elegante chapelinho. O homem dos balões de salsicha, vestido e pintado a palhaço. O ilusionista das cordas, ao som do My Way, do Sinatra. O jovem do piano elétrico, a sorrir aos passantes sem parar. Para estragar a festa, ao chegar à estufeita, encontrei o homem que já foi muito belo, com nariz e perfil grego, ainda visíveis na vermelhidão e no eczema da pele. Cabelos vagamente encaracolados no seu desalinho, sentado numa soleira, pernas fletidas, braços cruzados sobre os joelhos, com a roupa que já lhe conheço de cor. Uma garrafa de cerveja ao lado, a olhar para ninhures, num silêncio tão profundo que se sobrepunha aos ruídos da rua. Muito obrigado, parabéns, Tina. Agradeço muito as palavras calorosas e generosas da Manuela e também ter acolhido a apresentação do livro aqui no Mira, que ela e o João Afuente ao longo dos anos souberam encher de cultura, de arte, de calor humano e de muitas mais coisas que tornaram o Mira um espaço dos mais estimulantes, se não o mais estimulante do Porto. Muito obrigada, Manuel. Queria agradecer aos meus filhos, a Sandra e Marco Dias, que foram, por terem concebido e realizado a composição do livro, incluindo a bela capa, que foi do Marco, os elementos da minha família, aqui presentes, e outros que não puderam estar por vários motivos, que são as pessoas mais importantes da minha vida. E dedico o livro ao meu neto, Tomás Araújo. Agradeço aos meus amigos Rui Osório e Isa Marcolino por terem aceitado participar com a leitura de textos. Agradeço, obviamente, à Poetria, editora do livro, nas pessoas de Francisco e do Nuno, que não deixaram morrer a livraria para que mais este momento me acontecesse e fosse contado. E, claro, com ênfase especial, agradeço a todos os presentes
por estarem aqui agora comigo, com o seu apoio, carinho e amizade genuína. Eu, que me sinto tão imperfeita e por natureza nunca estar satisfeita com o que faço na vida, receando sempre desapontar alguém, pergunto-me o que fiz de perfeito para que as pessoas acreditem mais em mim do que eu própria e para merecer este tratamento. Neste livro, como digo na introdução, reincido no registro em forma de crónicas que não nascem do vazio ou do oculto, como na ficção, e onde a rua, as casas, as pessoas, os acontecimentos são os protagonistas maiores, com as suas cambiantes, energias, mudanças, dinâmicas constantes, próprias da vida a acontecer em cada momento. São vivências, sensações e sentimentos a partir do cotidiano real, como muitos dos presentes poderão eles próprios confirmar ao lerem o livro. E da minha tendência para observar e geralmente me deixar fascinar pela singularidade de certos seres ou experiências, por exemplo, perceber que os outros somos nós. Enquanto vou caminhando por essas ruas e lugares, que aliás não existem nem têm interesse sem as pessoas. Lembro-me, e tenho fotografias, durante a pandemia, das ruas desertas, sem vida nem movimento, que me pareciam sozinhas, desoladas, quase mortas, como seres solitários e infelizes. Talvez a crónica seja, como disse a Manuela, já se referiu a isso também, talvez a crónica seja considerada um género menor em literatura, tal como a fotografia o é em arte. O que é captado, quer na crónica, quer na fotografia, é o instante, que quase não chega a ter uma duração, que fica registado, mas quando lhe acedemos já não é o mesmo. Tenho a nítida noção dessa realidade no próprio momento em que anoto no telemóvel os tópicos ambientais ou humanos sobre o que se está a desenrolar diante dos meus olhos, para depois o desenvolver. Por exemplo, há casas particulares que já foram demolidas, lojas que mudaram de dono ou fecharam, como o Café Bufete Expresso da Sãozinha, na Rua de Sedefeita, ou a Livraria Confraria Vermelha, que hoje já é outra livraria, ou mesmo pessoas que deixei de ver ou que já morreram, como o Henrique ou o Miguel, no espaço de 2 anos. Por outro lado, para mim, a escrita é uma forma de expressão muito mais válida, autêntica e eficaz do que a própria linguagem, que eu não domino. E, ao mesmo tempo, é uma necessidade, porque me descomprime de alguma ansiedade que por vezes me inquieta. E é também um prazer, quase um jogo lúdico, por todo o processo que desenvolvo ao escrever. Até certa altura, lançava palavras num bloco que trazia sempre comigo e, ultimamente, vou anotando no telemóvel de forma telegráfica o que vejo, ouço ou sinto enquanto caminho, e as imagens dos lugares, momentos e pessoas ficam gravadas na minha mente e depois recupero-as quando construo o texto. Preocupando-me prioritariamente com a simplicidade e a clareza, a partir de palavras e construções linguísticas que tornem a sua leitura, antes de mais, agradável e legível para mim própria, e até que me soe bem ao ouvido, partindo do princípio que, se assim for, também o será para os outros. E o Facebook é um meio interessante para me aperceber dessa evidência, pelo retorno imediato em forma de comentários, geralmente positivos. No livro também incluí desta vez um conto a que chamei O Quarto Interior, escrito durante a pandemia e inicialmente destinado a um concurso promovido pela Livraria Lelo, que, aliás, estava condenado a não ser selecionado, desde logo porque eu não tinha conseguido respeitar um dos requisitos do regulamento quanto ao mínimo obrigatório de páginas. Neste conto de registro ficcional é narrado um acontecimento ocorrido durante o período de quarentena obrigatória, devido ao coronavírus, que assolou todo o mundo e que levou a que um casal em processo de divórcio se visse coagido a viver em confinamento, partilhando a contragosto a casa onde tinham sido felizes durante 30 anos. De certa forma, há também um lado pessoal neste conto, na referência a 2 canções francesas da minha juventude.
Mais uma coisa, as fotos que figuram ao lado de alguns textos não correspondem necessariamente a esses textos. A sua colocação é aleatória e apenas representa imagens captadas no Porto. Já me perguntaram se haverá um próximo livro. Tenho há algum tempo uma espécie de sonho, ciente de que toda a gente tem uma história interessante para contar, que é o de contar a história autorizada de algumas pessoas da minha rua. Por exemplo, a Ana, os dois Nunos, a dona da loja de lingerie, que tem exatamente o meu nome e os meus apelidos, a dona Sila, a Irene, o Babá, um senegalês de 2 metros de altura que me chama mãe quando me vê na rua, etc. Termino lançando um desafio a quem acha que não sabe escrever. E aqui estou-me a lembrar do Nuno Cache, que está aqui presente e que é uma das pessoas que mais incentiva as pessoas a escrever. A escrita é como um ser vivo e dinâmico e nada há de mais bonito e reconfortante do que a palavra escrita. Por isso, tenho a certeza que toda a gente pode e deve escrever, para além do enorme prazer que tal exercício permite vivenciar. Mais uma vez, muito obrigada. Luzia tem 75 anos. Não tem ar de santa, mas tem lindos olhos azuis. Embora só se vejam através de uma estreita nesga horizontal, coberta pelas pálpebras descaídas, e serve na casa de um casal de homossexuais que vivem perto. Na rua do Breiner, via de costas e apenas a reconheci pelo andar dos passos curtos e hesitantes e pelo cabelo grisalho, meio despenteado, apanhado aos lados, com ganchos, porque, contra a habitual simplicidade do vestuário, trazia um vestido cor de pérola, de corte direito, amplo e mais curto do que o normal, que quase a tornava elegante. Ultrapassei-a e disse-lhe que estava muito gira, com aquele bonito vestido que tão bem lhe ficava, ainda por cima, com aquele colar de pérolas ovais de um azul prateado. Ela ficou radiante e agradeceu-me efusivamente o elogio. Sabe, as minhas amigas têm muita inveja de mim e estão sempre a dizer que tudo me fica mal. E estão sempre também a dizer que eu devia pintar o cabelo. Mas eu respondo que ando como eu quero. Depois tirou os óculos e fitou-me como se quisesse dar-me a certeza que era bem verdade que eu acabara de dizer. E revelou-me baixinho uma espécie de segredo. Sabe que até agora só a minha antiga patroa, Dona Lulu, é que me disse que eu tinha os olhos bonitos. Nem o namorado que tive dos 14 aos 21 anos me disse isso. E no ímpeto continuou a falar, desatando a contar-me rapidamente peripécias da sua vida. E foi com ele que me desonrou, sabe? E por isso achava que podia mandar em mim. Mas eu não quis nada com ele. Depois tive outro, que queria casar comigo e que me dizia: tu és desonrada. Mas eu só lhe respondia: quem me desonrou e não me emprenhou, honrada me deixou. E acabei com o namoro. Eu nunca casei, nem nunca quis ter filhos, mas não estou arrependida. Vivo sozinha, num T0 alugado, sou doméstica, em casa dos meus patrões e tenho as minhas economias e a minha liberdade. Na despedida, agradeceu-me por aquele bocadinho de conversa e eu segui caminho, revendo em pensamento os belos olhos da Luzia, a dentadura postiça,
que se notava perfeitamente quando se ria, e o seu modo de andar ligeiro, com passinhos curtos e silenciosos, iam-me acudindo à memória outros fragmentos da sua história. O meu pai deu-me uma tarefa muito grande quando eu quis deixar de lhe entregar o dinheiro todo que eu ganhava. E os meus patrões? Estes meus patrões não me tratam bem. E têm um cão que não gosta de mim e que até já me mordeu 2 vezes. Tão completamente abstraída do resto à minha volta, que quase choquei com uma mulher velha a pintar os lábios pela rua fora. Mas foi só verdadeiramente sacudida do meu alheamento ao ouvir um homem parado à porta de um café a falar alto lá para dentro. Empresta-me 50 cêntimos, dou-te-os amanhã. De tarde, fui à Feira do Livro ver a sessão A Poesia é Feita Contra Todos, com a Teresa Coutinho, a entrevistar o Martins de Sousa Tavares. E o meu dia não podia acabar melhor, porque consegui finalmente oferecer o meu livro à Teresa no final da bela conversa com o Martim. Concordo com o Gonçalo M. Tavares quando diz que uma das coisas realmente importantes é a alegria. E dou comigo a pensar que conheço muito poucas pessoas alegres. Não confundir com eufóricas ou patetas alegres, ou algo do género. E a começar por mim. Como se alegre estivesse fora de moda ou fosse um estado difícil de assumir, por uma razão qualquer. Por exemplo, no meu caso, o que sinto por vezes é uma alegria breve, embora seja o bastante para me pôr em alegria e, de que fala o Gonçalo, me faz empurrar para a frente. Já a tristeza tem o poder de imobilizar, ou abrandar, ou mesmo bloquear qualquer movimento vital. Em mim, num só dia, podem gerar-se os 2 sentimentos. No sábado de manhã, tive a alegria de encontrar a Maria Gil. E nesse encontro fugaz, vi como ela também ficou contente por me ver. E por falar da filha, que conheço desde pequenina, do tempo em que o pai ia à livraria e às vezes a levava com ele. Está muito alta, e muito bela. E de um dos outros 3 filhos, rapazes, com 17 anos, que está em Lisboa, a fazer o que gosta na área do cinema. A Maria Gil é de etnia cigana, de que se orgulha, e já a vi em posturas de defesa da causa, sem alaridos, nem sentimentos deslocados de pertença. A alegria breve deste encontro anulou a tristeza de 2 baixas no meu círculo de amigos, embora não habituais nem muito próximos, por mal entendidos que não consegui desfazer. Na peixaria encontrei pessoas a acharem normal o assambarcamento de certos produtos que se está a notar nas prateleiras do supermercado. Eu tenho em casa um estoque para 2 semanas. Às vezes é a fúria que se perfila nas atitudes de quem ignora a alegria. Como quando eu e o Zé fomos tomar a dupla vacina e apanhamos um táxi
que a Câmara disponibiliza ao abrigo do cartão do Porto. Quando regressamos a casa, o motorista estacionou em cima da passadeira para nos facilitar a vida, por ficar mais perto da entrada do nosso prédio. Mas uma jovem mulher, 100% do povo, surgiu de repente, numa pilha de nervos. Franzina, calças justas, rasgadas nos joelhos, t-shirt com um ídolo pimbérrimo estampado, óculos de sol espelhados, dentes estragados, cabelo oxigenado em desalinho, a gritar. Acha que está bem estacionado? Acha mesmo? És gorda, respondeu o motorista. Foi o bastante para ela avançar para ele, com a janela do carro aberta. Oh, otário, eu parto-te já a cara. Enquanto o Zé saía, a custo do táxi, eu fui acalmá-la. Ele só estacionou ali para o meu marido não ter de andar muito, mas já vai sair. Mas ela continuou a vociferar, enquanto se afastava, voltando a cabeça para trás. Para me desintoxicar, nessa tarde, fui sentir o cheiro do mar e ver o efeito do vento a ondular as plumas em lavadores e no cabedelo. Dina Ferreira.